Tivemos um probleminha técnico aqui, vamos ter que reiniciar a live. Mas essa é a live, né, do culto de jovens. E hoje nós vamos tratar sobre as raízes da ingratidão. E o quanto isso pode ser prejudicial, o quanto isso afeta as nossas vidas, as nossas relações interpessoais, o quanto isso é contrário à palavra de Deus, desagrada o coração do Senhor e nos afasta de viver grandes coisas no Senhor, de viver grandes bênçãos no Senhor. A palavra de Deus incentiva a gratidão, diz que devemos dar graças diante de todas as circunstâncias, que devemos agradecer ao Senhor por todas as oportunidades, agradecer ao Senhor até diante das provações, porque mesmo diante das provações quer dizer que nós podemos desenvolver caráter, desenvolver moral, desenvolver naquilo que o Senhor quer gerar em nós e que a gente aprende com a provação também, que a provação é para que a gente desenvolva, que a gente cresça e melhore também. Então, possamos crescer, e a gratidão é nesse sentido, você compreender que o reino de Deus é muito maior que as nossas vidas, é compreender que o Senhor tem o controle de todas as coisas, é compreender que nada foge do controle do Senhor. A gratidão não se trata de uma falsa positividade, de um falso positivismo diante de tragédias, diante de tristeza e de percas. Você pode sim sofrer, você pode sim reconhecer que não está fácil a tua vida, que tem sido um momento de deserto, talvez. Tá tudo bem reconhecer isso, não é ser ingrato diante de Deus você reconhecer que os tempos não são bons. Mas a gratidão, ela se trata de mesmo você reconhecendo que não são tempos bons, que não são tempos fáceis e que talvez você não esteja feliz, a gratidão a Deus é saber que Ele é soberano sobre todas as coisas, que nada foge do controle, que não é porque algo acabou te atingindo ou atingindo o país onde você vive, né? Como novamente o caso da pandemia, que o mal atingiu a tua família. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle da situação, que Deus não te ame, que Deus não está zelando pela tua vida. E ser grato diante de todas as situações, em tudo dar graças a Deus, é reconhecer que a bondade dele não foge da tua casa, a bondade dele não foge da tua vida, que ele continua presente, que ele continua sendo um pai amável e que em todas as circunstâncias, tudo pode cooperar para que você melhore, para que você cresça e se desenvolva no Senhor, para que o reino de Deus seja instituído na sua vida e ao redor, e você seja usado para dar testemunho, até quando nós sofremos coisas que parecem ser extremamente negativas. Naquilo o Senhor pode forjar o nosso caráter, forjar a nossa moral, melhorar a nossa perspectiva de vida, melhorar a forma como nós enxergamos o sentimento do outro, o sofrimento do outro. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que foi chamado para um propósito. Então é muito importante nós termos esse reconhecimento de que mesmo diante de tristeza, a gente não vai viver essa tristeza para sempre. Às vezes é um vale, é um deserto, mas que o Senhor nunca nos abandonou, nós não estamos sozinhos, nós não fomos deixados órfãos, nós não fomos abandonados pelo Senhor, e é muito importante entender essa companhia de Deus, esse cuidado de Deus, esse zelo de Deus, e ser grato por isso, em todas as circunstâncias, que nós sejamos gratos. Uma coisa assim que adolescentes não costumam ser gratos, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu vivia inventando rolê, né? Pra dar, sair com os meus amigos e tudo mais. E minha mãe sempre foi muito protetora. E ela vetava alguns rolês, né? Tinha saídas que eu queria fazer com amigos e que minha mãe falava não, que era perigoso e que era melhor não. E eu não entendia na época. E hoje, com 23 anos, eu olho pra trás e penso, nossa, tem muito rolê que, assim, graças a Deus minha mãe falou que eu não podia ir,
porque me privou, assim, mas ao mesmo tempo me protegeu de muita confusão e de coisas que poderiam ter tido reflexos horríveis na minha vida depois, sabe? Então a proteção da minha mãe naquela época era uma coisa que me incomodava e hoje eu vejo que preservou a minha vida em muitos sentidos. E é nesse sentido também, às vezes, a gente é ingrato por nãos de Deus. E Deus diz não e a gente depois fica sofrendo e fica talvez de emprego, ou talvez porque a gente não conseguiu fazer aquela viagem que a gente gostaria de fazer, porque não deu certo aquela saída que nós gostaríamos de ter feito, porque não deu certo a compra de um carro, qualquer coisa. Às vezes, as nossas frustrações, os nãos de Deus, é uma proteção do Senhor, é uma proteção do nosso Pai, e nós temos que ser gratos de que aquilo é um livramento do Senhor. E às vezes a gente está murmurando em cima de uma coisa que foi um grande livramento de Deus. Quando a gente ora ao Senhor para que Ele faça a vontade dele na nossa vida, às vezes Ele está nos protegendo de coisas que agora parece ser muito bom, mas lá na frente foi um grande livramento que só Ele que estava enxergando, sabe? Então é muito importante nós sermos gratos a Deus. E mesmo diante de tragédias, a gente entender que nada foge do controle do Senhor e que Ele continua sendo extremamente bondoso com os seus, certo? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre raízes da ingratidão e o quanto isso acaba sendo prejudicial para o nosso crescimento no Senhor, o quanto isso nos afasta de outras pessoas, ofende outras pessoas. Eu imagino que vocês já tenham sofrido a dor de ter sofrido a ingratidão de outra pessoa, de vocês se doarem muito para uma pessoa, de vocês se doarem muito por alguma obra, se doarem muito por algum projeto, talvez por alguma empresa, e sentir que vocês não receberam a gratidão que vocês mereciam, não receberam talvez o destaque que vocês mereciam, e a dor de alguém que se dedicou muito e que viu a postura de ingratidão do outro é uma dor muito grande, porque você sente que você foi desvalorizado, que você foi sentir o impacto da ingratidão é algo muito doloroso, mas às vezes nós também somos ingratos para com as pessoas ao nosso redor e somos ingratos para com Deus também. E normalmente aquele que é grato para com Deus aprende também a ser grato para com o seu irmão. E aquele que é ingrato para com Deus não é grato para com ninguém assim também. Então é muito importante a gente cuidar dessa dinâmica. A Bíblia fala sobre sermos gratos ao nosso Deus, mas termos posturas de gratidão também para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, certo? Então, antes de nós começarmos a palavra, vamos orar ao Senhor agora, agradecendo Ele, né? Agradecendo por esse dia, agradecendo por como está a nossa vida, tá? Eu não sei se você está vivendo coisas boas, coisas felizes, se você está satisfeito com a sua vida, ou se você está muito frustrado, se você está triste, eu não sei. Mas nós vamos agradecer por toda a tua trajetória até aqui, por como o Senhor cuidou de você até aqui, por como o Senhor está cuidando de você e por como você ainda tem muito mais para viver. Amém? Então vamos orar então ao Senhor. Eu peço que se você puder, você feche os olhos, para que você se concentre agora em oração. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Pai, obrigada, Senhor, por essa live, obrigado por esse culto, porque nós temos oportunidade de conversar sobre a Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, pela Igreja do Nazareno, Pai Santo. Obrigada, Deus, pelas pessoas que trabalham na igreja, que se dispõem para o Teu reino, Deus. Obrigada por cada pessoa que está ouvindo essa live, Deus. Deus, eu peço que o Senhor torne o nosso coração grato, Senhor. Que nós consigamos reconhecer, Deus, todo cuidado, todo amor, todo privilégio que nós tivemos em como a gente pôde construir coisas, Deus, como a gente pôde ter vivências positivas ou mesmo negativas, mas como a gente aprendeu, Deus, como a gente cresceu,
como nós não ficamos estagnados, mas desenvolvemos. Torna o nosso coração grato, Senhor, e limpa, Deus, arranca cada raiz de ingratidão que nós temos na nossa vida, Deus, para que possamos crescer no Senhor, Deus, que possamos também, Senhor, sermos gratos com as outras pessoas e que possamos hoje nos arrepender de qualquer atitude de ingratidão que tivemos, Deus, para com o Senhor, Deus, ou para com os nossos irmãos, Deus, que possamos conhecer a gratidão e viver a gratidão profundamente, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Então, beleza. Eu vou te convidar a pegar a tua Bíblia para a gente começar a ler versículos e falar sobre quais são as raízes da ingratidão, tá certo? O primeiro versículo que eu quero que você deixe aí aberto é Malaquias, capítulo 1. Como a gente conversou até agora, a palavra de Deus incentiva muito a gratidão, né? E ela incentiva a gratidão em palavras de louvor, palavras de adoração a Deus, sobre agradecer por todas as coisas e não só pedir, não fazer só orações de pedinte a Deus, mas também de louvor, de gratidão ao Senhor por tudo que nós estamos vivendo, por tudo que nós conquistamos, por toda a provisão de Deus, sempre que Ele tem cuidado, que Ele tem provido, que Ele tem sido gentil, amoroso. Então a palavra fala muito sobre darmos cânticos, louvores e palavras de adoração e de gratidão a Deus. E fala também sobre atos de gratidão, ações de gratidão a Deus. E as ações de gratidão, ela pode ser em oferta, ela pode ser em disposição para a obra de Deus ou para fazer a vontade de Deus, ela pode ser em amar o próximo e cuidar do próximo. A palavra fala muito sobre aquele que ama, aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu irmão, a quem vê, então não ama a Deus. A palavra liga muito a questão de você demonstrar o teu amor a Deus, amando também o teu próximo. Então nós temos várias formas de sermos gratos e de demonstrarmos gratidão, certo? E uma coisa muito interessante da gratidão é que uma das faces da gratidão é o reconhecimento. É você reconhecer aquilo que fizeram por você, como as pessoas foram imprescindíveis para você chegar onde você chegou, para você conquistar o que você tem. E você também se dispor para abençoar alguém, né? Então, você entender que as bênçãos do Senhor, que os privilégios e os recursos que Deus te permite viver não podem parar em você, mas tem que ser um fluxo da bênção, né? Então o Senhor vem e te abençoa e você reconhece que muitas pessoas foram usadas para você chegar onde você está hoje, para você conseguir conquistar o que você tem hoje e que isso não pare em você, que os teus privilégios, os teus recursos também sejam usados para abençoar outras pessoas. Aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Um passa a mensagem pro outro, assim, a questão de recebermos bênção trata muito sobre isso também, sobre nós sermos mordomos. Então nós somos abençoados pelo Senhor para que não o privilégio ou o recurso pare em nós, mas seja contínuo, né? E a gente possa ser aquele rio que flui as bênçãos do Senhor e abençoa outras pessoas. E a gratidão, a base da gratidão é esse reconhecimento de que Deus fez por mim, então eu sou responsável por fazer por alguém também. Alguém fez por mim, então eu também sou responsável por fazer por alguém. Mas a gratidão não se trata também de agora você ser devedor eterno dessa pessoa. De Deus, sim, a gente sempre vai ser o devedor eterno, e aí que a gente entende a graça e a misericórdia dele e que ele faz gratuitamente e de forma muito amorosa, né? Mas
A gratidão não é sobre você ter que manter pessoas na sua vida ou sobre você ter que depois sempre estar ali à disposição e atendendo. A gratidão, ela fala muito sobre você reconhecer o que as pessoas fizeram por você, você ser muito gentil, ser muito grato, você se dispor se essa pessoa precisar de você, mas não quer dizer que agora você tá na mão dela, certo? Então a gente tem que aprender muito sobre o que é gratidão. Esse tema é muito extenso, eu te convido também a ler a Bíblia, fazer devocionais em torno disso, procurar mais sobre esse tema depois desse culto, para que você se aprofunde no conhecimento sobre o que é gratidão, né? Mas não se trata de nós ficarmos dependentes do outro depois ou sermos eternos devedores, né? Às vezes a gente vai acabar se distanciando de algumas pessoas que foram muito positivas assim no nosso crescimento, que nos levaram a desenvolver muito, e às vezes a gente não vai conseguir abençoar aquela pessoa, e o máximo que a gente vai conseguir fazer talvez é interceder por ela e abençoar outras pessoas em gratidão a Deus, porque você teve várias chances e várias pessoas que foram assim assertivas para que você chegasse onde você chegou e tudo mais. É muito interessante a gente ter um coração grato, porque às vezes você não vai conseguir abençoar a pessoa que te abençoou. Mas você tendo um coração grato, você vai ser uma pessoa que vai reconhecer que você não chegou onde você chegou sozinho, que você é uma pessoa que precisa de outras pessoas, que você é uma pessoa que precisa do Senhor, que você é dependente dele, que você tem um espírito humilde, sabe? Quando Mateus 5 fala sobre as bem-aventuranças, fala que uma das características de uma pessoa bem-aventurada é ser humilde de espírito. E se trata muito de reconhecer que você não está sozinho no mundo, que as tuas ações elas causam um impacto na vida do outro, positivamente ou negativamente. As tuas ações elas acabam refletindo muito na vida do outro, e as ações do outro também refletem muito. Então a gente tem que viver em comunidade, a gente tem que dividir os nossos recursos, a gente precisa contar com o outro. E a gente vai falar um pouquinho também disso, assim, como às vezes a gente cria algumas expectativas e depois a gente sofre com isso, certo? Então, assim, quando a gente está falando sobre a gratidão, é muito interessante a gente olhar para trás, porque se gratidão se trata de reconhecimento, então nós precisamos olhar e reconhecer o quais são os motivos que a gente tem para ser grato, certo? Então, você não chegou onde você está hoje sozinho. A gente olha lá para Gênesis, para os primeiros homens e mulheres da Terra, e é lógico, Deus deu muita inteligência para eles, Deus deu muito recurso, Deus ensinou como as coisas podiam ser feitas, e assim, Deus deu muita sabedoria, né, para a humanidade. Nada que a gente construiu ou conseguiu foi à toa e foi porque o ser humano é bom e inteligente em si mesmo. Lógico que não. Mas quando a gente olha lá para trás, lá em Gênesis, quando o mundo tinha acabado de ser formado, não havia tecnologia, não havia prédios, não havia carro, não havia celular, não havia notebook, não havia eletricidade. Muita coisa desde aquele tempo foi desenvolvido e hoje nós temos muitos recursos, nós temos muito conforto, porque muitas pessoas antes de nós se preocuparam em construir e desenvolver. E a gratidão, ela se trata de nós olharmos para trás e falarmos: nossa, eu não cheguei aqui sozinha. Alguém me abençoou a ter essa vida de conforto que eu tenho hoje. Muita gente sofreu para conseguir ter a justiça e implementar leis que hoje me favorecem. Muita gente sofreu para conseguir coisas que hoje eu preciso, sabe? Eu sou teóloga, né? E daí às vezes eu tô produzindo um texto assim e daí eu pesquiso no Google versículos que falam sobre tal tema.
E daí vem vários versículos já mastigadinho ali, né? E vem textos de teólogos explicando o que aquele versículo realmente significa, contextualizando ele para que hoje eu entenda. E daí nesses dias eu tava pensando, né? Caramba, como que foi para os primeiros teólogos eles terem que ler a Bíblia inteira e ficar anotando, esse versículo lembra tal versículo, então dá para entender isso daqui sobre esse tema, né? Eles tinham que estudar muito, muito mais. Não que os teólogos de hoje não tenham que estudar, mas hoje tá muito mais mastigado para mim do que para eles. Eles tinham que estudar muito e conversar muito entre eles e discutir muito para eles entenderem certas coisas que para mim hoje é super fácil. Nossa, mas esse tema é super tranquilo. Lógico, porque teve muita gente que ficou debruçada em cima de um texto tentando entender algo que hoje para mim é muito fácil de assimilar porque eu já li o que estava pronto, entende? Isso com vários outros conteúdos, né? Na engenharia, na medicina, quantas coisas a ciência descobriu que hoje pra gente é muito básico, mas teve trabalho duro de muitas pessoas antes de nós. Então vamos pensar lá em Gênesis agora no início da criação do homem, da criação do mundo. Vamos pensar no desenvolvimento da sociedade e no desenvolvimento da nossa vida pessoal mesmo como uma escadaria, certo? Lá em Gênesis, quando não havia nada, Adão, Eva, os primeiros humanos, eles tiveram que começar a desenvolver facilidade, tecnologia, recursos do zero. Então eles fizeram o primeiro degrau dessa escadaria que seria o desenvolvimento da humanidade, certo? Então eles estavam ali desenvolvendo o primeiro degrau, então eles conseguiram subir nesse primeiro degrau. E daí, enquanto eles estavam nesse primeiro degrau, já em cima, eles começaram a construir o segundo degrau. Só que eles não sabiam se eles teriam tempo de vida para subir nesse segundo degrau. Então, talvez o filho dele que ia continuar, que ia subir nesse segundo degrau que eles construíram, e o filho dele ia começar a construir o terceiro degrau. Talvez desse tempo dele passar para o terceiro e construir o quarto, ou talvez ele ficasse pelo segundo mesmo e os próximos iam construindo. Assim é o desenvolvimento da sociedade, da humanidade, né? Você, pesquisadores hoje, profissionais, há muitos anos atrás, eles talvez estavam desenvolvendo teses e desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo coisas que talvez eles nem iam usufruir tanto, né? Você planta uma araucária hoje, você não vai ver essa araucária, né? Isso é para gerações futuras. E teve muitas, os nossos antepassados, eles construíram e desenvolveram muitas coisas que hoje você pode usufruir com uma facilidade absurda, porque alguém se sacrificou anos de estudo, de dedicação para desenvolver isso. E você tem que ser grato a isso, olhar para trás e falar: caramba, eu não cheguei aqui sozinho. Alguém pagou o meu uniforme, alguém pagou a minha escola, alguém pagou a minha alimentação. Eu consegui bolsa na faculdade porque alguém desenvolveu as questões da bolsa, sabe? Essa política de bolsa foi desenvolvida por alguém lá atrás, então eu tenho que ser grato por essa pessoa que lutou por esse direito, ou se você conseguiu pagar a tua faculdade, se você não fez a tua faculdade, né, mas tantas outras coisas, porque eu consegui conquistar porque eu tenho um trabalho, mas esse trabalho também, né, talvez ele tenha sido conquistado por antepassados lá atrás, né, tem que ser muito grato pelo fato de que, se chegamos onde chegamos, com tamanhos privilégios, com tamanha facilidade de vida, é porque muitas pessoas construíram antes de nós. E nós hoje temos a responsabilidade de começarmos a construir coisas que talvez a gente não vá usufruir para abençoar as gerações futuras. Então a gratidão é essa dinâmica de você olhar para trás e reconhecer e se dispor a facilitar a vida dos outros como a sua foi facilitada, abençoar a vida dos outros como a sua foi abençoada.
certo? E só que assim, às vezes a gente é muito ingrato, a gente é insatisfeito com a nossa vida e começa a ser ingrato com as pessoas e ingrato com Deus também e achar que a gente não tem o melhor e a gente vai ver o porquê que a gente cai nessa dinâmica assim. Eu pedi para você abrir a tua Bíblia em Malaquias, capítulo 1, certo? A gente vai ler agora esse texto. Eu abri errado, então eu tô Malaquias, capítulo 1. A partir do versículo 6. Diz assim: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos pais, honrar os nossos líderes espirituais e honrar os nossos representantes políticos. Valorizar eles. Só que aqui em Malaquias ele tá falando, tá, eu ensino vocês há muito tempo a honrar o pai de vocês e a honrar o chefe de vocês, mas eu sou pai também de vocês e vocês não me honram. Cadê a honra para comigo? Eu sou o Senhor de vocês e vocês não me honram. Cadê a honra para comigo? Porque às vezes a gente entende o princípio da gratidão, mas nós começamos a honrar as pessoas que estão ao redor da gente, a ser grato por tudo que todos fazem por nós e deixamos de reconhecer que Deus também favoreceu a gente e que nós devemos, antes de sermos gratos a Deus, às pessoas, devemos ser gratos a Deus, porque às vezes até as pessoas colocadas na nossa vida para nos abençoar, foi um favor de Deus para que elas nos abençoassem. Ele tocou o coração delas para nos abençoar. Então, assim, nós temos que ter essa visão de que não podemos ser ingratos para com as pessoas, mas antes de tudo, a gente nunca pode ser ingrato para com Deus, porque até a bondade das pessoas ao nosso redor, o favor das pessoas ao nosso redor e os recursos que eles têm para poder nos abençoar de certa forma, é cuidado de Deus na nossa vida e na vida dessa pessoa. Então, quando a palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe, honra o teu chefe, honra o teu representante político, em momento algum tá dando a chance, né? Ou o conselho de nós desonrarmos a Deus para podermos honrar outra pessoa. A nossa honra a Deus tem que ser acima de todas as coisas. Tanto que a gente nunca. Honra não se trata sobre concordar, honra se trata sobre reconhecer que a pessoa fez muito, que a pessoa construiu muito, que a pessoa te abençoou. Reconhecer que a pessoa tem um histórico, tem uma vida, que Deus deu autoridade, que Deus colocou ela naquele lugar, mas também não quer dizer que agora você tem que concordar com tudo que a pessoa diz, que a pessoa faz e que você desonrar a Deus ou desobedecer a Deus porque essa pessoa tá te incentivando a isso. Então, se você tem que honrar uma pessoa que ela não está honrando a Deus, ou que ela está contrariando o que Deus está mandando, você não tem que compactuar com isso ou obedecer a isso. Respeito, valor é uma coisa. Você compactuar e dizer amém para tudo que a pessoa está dizendo é uma coisa bem diferente, tá? Então é muito importante a gente ter essa distinção também, não deixar de obedecer a palavra de Deus só porque nós temos que honrar alguém, né? A gente consegue honrar, mesmo assim, nem sempre concordar ou acabar compartilhando com ela todas as decisões dela, certo? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio 8. Outra coisa que nós fazemos também, às vezes, é quando
alguém é ingrato com a gente, ou quando nós fomos frustrados pela postura de alguém, nós transferimos essa ingratidão a Deus, como se fosse Deus que tivesse nos ofendido, ou Deus que tivesse feito algo contra nós. Mas assim, é muito importante a gente entender que Deus, ele quer que a gente viva no centro da vontade dele, ele quer orientar as nossas vidas, mas tem muitas coisas que a gente faz que foge da vontade do Senhor. Nada foge do controle dele, nenhuma folha cai de uma árvore sem que o controle do Senhor seja acionado ali e que ele dê permissão para que isso aconteça. Mas não quer dizer que ele gostaria que aquilo tivesse acontecido na tua vida, às vezes, ou que alguma tristeza tivesse chego. Então, assim, nós estamos num mundo sujeito de tristeza, sujeito de traições, sujeito de frustrações, e a gente acaba vivendo isso naturalmente, né? A gente tá num mundo afetado pelo pecado também, então a gente acaba sofrendo às vezes por causa do pecado do outro, a gente acaba colhendo às vezes aquilo que o outro produziu e escolheu para a vida dele, nós acabamos sofrendo com os estilhaços do problema do outro, né? Acabamos sendo atingidos às vezes por problema e por erro do outro. Isso não quer dizer que Deus não tenha controle, isso não quer dizer que Deus não esteja cuidando, não esteja amando. Só que a lei da semeadura foi colocada sobre a terra. Deus não vai ficar interferindo na vida de todo mundo, Deus não vai ficar poupando todo mundo das suas próprias consequências de erro e de pecado. Então a gente tem que pedir para o Senhor, né? Quando Jesus está orando para nós, para aqueles que iriam crer nele, lá em João 17, ele diz assim: eu não peço, Deus, que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. Então a gente tem que ter muito esse cuidado de interceder e de orar ao Senhor, pedir para que o Senhor nos livre de cairmos nos nossos erros, de escolhermos temos as nossas escolhas que vão acabar nos levando para caminhos errados, né? Que o Senhor nos livre dessas nossas escolhas precipitadas e erradas, mas ao mesmo tempo a gente não pode sempre transferir a culpa para o Senhor. Às vezes a gente olha como o Senhor é poderoso e falamos que a culpa de algo ter acontecido é dele, porque ele podia ter evitado. Nós podemos ter evitado também, sabe? Foi nos dado uma autonomia pra gente viver, foi nos dado uma liberdade pra gente viver. Se cada vez que acontecer alguma coisa que Deus não quer que aconteça e ele for lá e ficar movendo a gente de lugar e falar: não, aqui não. Você tem que ficar tirando a gente de lugar, ele vai estar manipulando a nossa vida como se nós fôssemos objetos inanimados, mas ele respeita a gente. Um relacionamento saudável é aquele que Deus tem conosco, é de respeito. E Deus nos dá esse livre-arbítrio pra gente ser uns vacilão, pra gente errar, entendeu? E é lógico, não quer dizer que a gente não vai colher as nossas consequências, não quer dizer que um dia não vai haver um julgamento, não quer dizer que isso não esteja ofendendo o Espírito Santo, que ele vai deixar passar em branco, não quer dizer isso. Mas ao mesmo tempo, Deus não vai ficar aqui nos privando de todos os nossos erros ou do erro do outro. Tem muitas coisas que a gente vive em consequência do erro do outro. A gente não pode começar a desonrar o Senhor e começar a ser ingrato com Ele por coisa que o outro fez por nós, certo? Eu já percebi muito isso, assim, tem muitas pessoas que se desviam da igreja porque eles foram ofendidos por alguém dentro da igreja. Eu sei que isso é muito triste, eu sei o que é ser ofendido por alguém, por um irmão na fé. É muito trabalhoso você tratar isso no teu coração depois. Eu sei disso, mas não quer dizer que o Senhor mereça receber agora o teu desrespeito, a tua desonra, porque o filho dele aprontou, sabe? Misericórdia, foi uma pessoa que pecou, não foi uma pessoa que estava no centro da vontade de Deus. Mas você não pode transferir o erro do outro agora para o Senhor, né? A gente tem que ter muito esse cuidado, assim. Então, Deuteronômio 8, ele
Está falando aqui com os israelitas que estão para entrar na terra de Canaã, na terra prometida, e ele está falando: vocês estão para entrar, mas eu quero que vocês tomem alguns cuidados. Não esqueçam de todas as bênçãos e tudo que eu fiz na vida de vocês até aqui. Não esqueçam dos 40 anos no deserto que vocês viveram, onde eu sustentei vocês, eu trouxe comida, eu trouxe o maná que vocês nem conheciam. A roupa de vocês não envelheceram, o pé de vocês não incharam. Lembrem do que eu fiz por vocês, lembrem do nosso relacionamento, Deus falando com os israelitas, né? Lembrem de todo o cuidado e lembrem até das repreensões que eu fiz vocês sofrerem, das provações que eu fiz vocês sofrerem, para que eu preparasse o coração de vocês e conhecesse o coração de vocês para a bênção que vocês vão receber. Então não deixe o coração de vocês ficarem soberbos. E daí ali a partir do versículo 10, diz bem assim: ele está falando sobre como que nessa terra de Canaã ela é farta de comida, ela é farta de bebida, eles vão ser muito felizes, nessa terra tem tudo que eles precisam. E diz assim: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então ali o versículo já começa a falar: não esqueçam de tudo o que vocês aprenderam e viveram no deserto e como Deus foi provedor na vida de vocês. Mas quando vocês entrarem nessa terra que tem muita coisa para comer e que vocês vão ter uma vida farta, não esqueçam de louvar a Deus. Vocês vão viver uma terra muito boa que eu prometi para vocês. Chegou a bênção na vida de vocês, mas não esqueçam de louvar a Deus. E no versículo 11 diz assim: guarda-te de que não esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiverdes fartos, depois de haveres edificado casas e morado nela, depois de que se multiplique os seus gados, os seus rebanhos, e se aumentem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele está falando aqui: quando vocês chegarem na bênção e vocês tiverem uma vida farta, uma vida feliz, quando vocês tiverem melhor para comer, vocês tiverem edificado a casa de vocês, estiverem morando super bem, que vocês não esqueçam de Deus, que vocês não deixem o coração de vocês elevar em arrogância e esquecer que Deus livrou vocês do Egito, esquecer de toda a trajetória de vocês no deserto, de quanto Deus que proporcionou tudo isso que vocês têm. Não deixe o coração de vocês se tornar arrogante. Aqui a gente já consegue ver as raízes da ingratidão. E quais são elas? Esquecer a Deus e esquecer tudo que Deus fez por nós. Então, se honrar é reconhecer, esquecer, você já está desonrando, você já está sendo ingrato. Esquecer toda a trajetória, esquecer tudo que Deus fez, esquecer quem Deus é, esquecer também o que alguém pode ter feito por você, né? Então, guarda-te para que não esqueça o Senhor, é uma forma de você proteger o teu coração. Sempre lembrar do Senhor, lembrar de toda a tua trajetória, de tudo que Ele fez por ti. Ser dos seus juízos e dos seus mandamentos. Essa é a honra a Deus, né? Uma pessoa que honra o Senhor, que ama o Senhor, ele não esquece dos seus estatutos, ele não esquece dos seus mandamentos. Não adianta só ser grato a Deus no sentido de falar: nossa, tudo que eu tenho foi pelo Senhor. A gratidão a Deus se trata também de você obedecer a Ele. Ele não quer que você só o bajule, tá? Ele quer que você seja grato no sentido de você ser fiel ao Senhor, você ser dedicado ao Senhor, certo? E você pode estar diante de grandes bênçãos, não esquecer que tudo aquilo que você tem foi dado por Deus.
E daí no versículo 17 diz assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu braço adquiriram essas riquezas. Ele está falando: eu vou te dar a terra e vocês vão edificar a casa, vocês vão comer super bem, mas não deixe o coração de vocês ficar soberbo, porque é uma das raízes da ingratidão. Você achar que quem conquistou foi você. E aqui no 17 está falando: não ache depois que foi o teu braço, a tua força que conquistou tudo que você tem. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires as riquezas, para confirmar a aliança sob juramento que prometeu com os teus pais. Então, se você conquistou o que você conquistou, se você está onde você está, se Deus te prometeu, falou que te dá uma benção, quando você chegar lá, não comece a achar que você merece estar ali, que você conquistou isso sozinho, que você conquistou na base da tua força, porque foi o Senhor que te deu a força, discernimento, te colocou no lugar certo, te abençoou com as pessoas certas ao teu redor para você chegar onde você chegou. Certo? Então, a gente pode ver aqui que as raízes da ingratidão, ela começa com a desonra. E a desonra é o não honrar, né? E o honrar é você reconhecer, como a gente já conversou, é você valorizar, é você elevar, destacar aquela pessoa, certo? Você destacar que você não chegou ali sozinho, você destacar os degraus que construíram para que você chegasse, os privilégios, os recursos que você teve, certo? Então, honrar é você reconhecer isso, você valorizar as pessoas que te abençoaram, você valorizar a trajetória, até a tua trajetória, certo? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir da parte B do versículo 6, diz assim: a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento do outro, então que ninguém deixe o seu coração ser soberbo, achando que é melhor que o outro e querendo diminuir o outro, pois quem é que te fez sobressair? E que tu tens que não tenhas recebido? Então ele está falando aqui, e se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Ele está falando que você não deixa o teu coração se ensoberbecer, a ponto de você querer diminuir o outro, achar melhor que o outro, porque nada do que você tem não foi te dado. Nada do que você tem você conquistou por si mesmo, mas foi te favorecido, foi te dado. Ele está falando aqui, o que você tem que você não ganhou de alguém, o que você tem que não foi de presente, sabe? Por que você se vangloria de algo que você recebeu de presente? Então você não conquistou nada sozinho, certo? Então não deixe seu coração se ensoberbecer, né? A primeira coisa que a gente vê, então, a raiz da ingratidão, ela é a desonra, você não reconhecer que você não chegou aqui sozinho. Outra raiz da ingratidão é você deixar o teu coração ser soberbo, o orgulho. Você achar que onde você tá foi porque você conquistou, que o que você tem foi porque você é bom, que nada e ninguém nunca te fez nada, que tudo que você tem foi porque você é forte, você é inteligente e ninguém te favoreceu. E assim, pode ser mesmo que você tenha lutado muito, que você tenha tido mais pessoas que foram negativas nessa caminhada do que pessoas que realmente te ajudaram nessa caminhada, mas não quer dizer que Deus não te favoreceu. Deus te deu inteligência, Deus te deu perspicácia para você perceber talvez o mercado, talvez os investimentos que você tinha que fazer. Deus te deu sabedoria. Pode ser que todo mundo ao teu redor realmente tenha sido mais prejuízo que bênção na tua vida quando você estava num processo, né, construção de uma empresa ou qualquer coisa na sua vida. Pode ser que tenha tido muitas pessoas que foram prejudiciais nessa caminhada, mas não quer dizer que Deus não foi aquele que te favoreceu, que esteve te abençoando ali, entendeu? Então,
Nunca deixa teu coração se soberbecer achando que você chegou onde você tá sozinho, que você conquistou tudo na força do seu braço, porque até a força do seu braço foi Deus que te deu, certo? Foi Deus que te permitiu, foi Deus que te colocou onde você tá. E outra raiz da ingratidão é a comparação. Em outros cultos a gente já tinha conversado um pouco sobre a comparação e como não há ganho na comparação. Mas quando a gente começa a comparar a nossa trajetória, a nossa vida com a vida do outro, a gente abre um espaço para o nosso coração da insatisfação, de achar que nós não estamos onde a gente podia estar, de achar que Deus não tem feito tudo que ele podia estar fazendo e de começarmos a questionar se o que a gente tem é realmente tão bom. Qualquer coisa, você pode ter o guarda-roupa mais lindo de roupas, você tá super satisfeito com isso, você começa a comparar demais com outra pessoa, você começa a diminuir o que você tem, achar que não é tão bom, invalidar a tua história, começa a comparar o teu casamento com o casamento de outra pessoa. Tudo aquilo que você achava lindo, toda a trajetória de vocês, você agora começa a questionar, não achar tão romântico, não achar tão bonito. Não, mas o meu pedido de namoro foi só uma conversa, não foi essa homenagem que esse rapaz do YouTube fez, sabe? Você não tem ganho na comparação. E a comparação, ela abre um espaço no teu coração para você ser ingrato, para você não ver com aquele carinho tudo que você conquistou. Mas você falar, poxa, eu não tive exatamente como aquela pessoa teve. Não foi tão legal a minha história como daquela pessoa. E daí você esquece que vocês são seres humanos diferentes, o quanto Deus te livrou do mal, o quanto vocês realmente são diferentes, vocês têm histórias diferentes, você pensa diferente dessa pessoa e não é porque a tua história é diferente do outro que a tua história é menor ou é ruim, não é tão boa, você entende? São só questões diferentes, são só histórias diferentes. Se todo mundo tivesse a mesma história, ia ser chato pra caramba e ninguém ia construir nada de diferente, ia ser tudo monótono na vida, certo? É... Outra raiz da ingratidão é a falta de sinceridade. Quando nós não somos sinceros conosco mesmo sobre aquilo que nós queremos, né, onde a gente quer chegar, e a gente começa a fazer as coisas pelo outro por vaidade, a gente quer fazer as coisas para ser validado pelo outro, para que o outro dê um toquinho no ombro e fale que foi muito legal. A gente começa a fazer as coisas porque a gente quer chegar em algum lugar. Então eu vou pegar água para fulano porque daí fulano vai falar bem de mim. Eu vou aqui comentar essa foto porque daí fulano vai gostar de mim. Tudo que você começa a fazer com o intuito de ser reparado pelo outro, de ser confirmado pelo outro, de ser validado pelo outro, sem sinceridade, você tá abrindo espaço no teu coração para ingratidão. Sabe por quê? Você tá esperando que o outro seja manipulado por você. Então você tá fazendo coisas para que o outro retorne de alguma forma isso para você. Você tá tipo querendo plantar na vida e na mente do outro algo que você quer colher dele depois, você quer que ele faça por você. E daí você tá meio que fazendo um contrato de dívida com essa pessoa, sendo que ela não sabe desse contrato com você, porque ninguém te deve nada. Então, quando você é grato com uma pessoa, quando você é muito querido, muito gentil e tudo mais, quando você tem uma mentalidade de gratidão, mas você é uma pessoa gentil de forma sincera, você é uma pessoa querida de forma sincera, você se doa, está disposto de forma sincera, você não espera que essa pessoa retorne isso para você. Você sabe que a vida vai retornar para você, que Deus está vendo a tua gratidão e vai te abençoar. Às vezes, a bênção não vai vir de retorno dessa pessoa que você está abençoando. Você vai colher isso tudo de bondade que você está fazendo daqui uns anos através de outra pessoa. Foi aquilo que a gente conversou. Talvez alguém está sendo muito bom para você hoje, você não vai ter recurso, oportunidade, nem psicológico às vezes agora para abençoar e falar para essa pessoa o quanto ela foi significativa na tua vida. Mas você vai conseguir abençoar uma pessoa daqui a alguns anos e essa pessoa que te abençoa, ela vai ser abençoada por outra pessoa, talvez. Porque quando a gente começa
a entender a cultura da gratidão, a gente começa a entender que é plantar e colher, e talvez eu não vou colher no mesmo lugar onde eu plantei, eu vou colher lá em outro lugar. Não quer dizer que eu estou colhendo de forma indigna, não, quer dizer só que Deus me proporcionou a talvez não conseguir colher aqui, mas a cultura da honra, a cultura da gratidão diz que todos nós vamos abençoar todos nós, então eu vou talvez receber ali os meus frutos de ter sido uma pessoa grata e de ter abençoado alguém lá na frente. Quando a gente começa a fazer as coisas com o intuito de receber, de ser validado, de ter o nosso ego engrandecido, de que as pessoas vejam que você é bom e tudo mais, primeiro que isso é uma atitude de falsidade, né? Não é uma atitude sincera. A palavra de Deus fala para que o nosso amor para com os outros seja genuíno, seja sincero, não seja um amor falso, não seja essa relação manipulatória, mas seja sincero. E para que você não se doe ou não faça as coisas achando que depois as pessoas estão te devendo algo, porque daí isso é mais questão de você ter criado expectativa onde você não devia ter criado, mas você vai começar a olhar para essa pessoa como se ela fosse uma pessoa ingrata. É assim, vamos pensar aqui na gratidão, né? Ninguém te deve nada. Não é porque você foi uma pessoa que se dispôs, que foi querida, que foi gentil, que doou, que ofertou, que ajudou, que construiu a casa da pessoa lá com ela, que agora ela te deve alguma coisa. Contanto que você não tenha feito o obrigado, ou que você não tinha um contrato com ela, se você tinha um contrato de trabalho, um acordo com ela, daí ela tá te devendo honorários, ela tá te devendo. Realmente vocês tinham um contrato, essa pessoa não te pagou por algo que vocês fecharam um valor, então ela tá te devendo. Agora, se você fez de coração, você se dispôs, fez na amizade, fez no carinho, não, mas fica meio que subentendido que a pessoa me deve alguma coisa? Não, não deve. Ninguém deve nada pra ninguém, sabe? Quando a palavra de Deus fala sobre nós sermos pessoas boas, pessoas que se dispõem, a palavra de Deus fala, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque você é um eterno devedor do Senhor. E você sabe que o Senhor vai continuar te abençoando. Faça de um coração aberto, não porque a pessoa merece ou porque não merece, né? Mas faça porque você ama a Deus. E não fique achando que alguém te deve alguma coisa. Entrega nas mãos do Senhor e pede para que o Senhor te retribua. E o Senhor vai retribuir, porque o Senhor está enxergando tudo, sabe? A gente não pode fazer as coisas imaginando que o outro vai te dar esse retorno, porque você não está fazendo com sinceridade de coração. Isso abre espaço para o teu coração ser ingrato. Porque daí você começa a achar que tudo que você faz não tem retorno, então já não basta mais fazer. Você começa a endurecer o teu coração também. Isso é muito perigoso. Outra raiz da ingratidão é você não entender a tua relação com Deus. Tem muita gente que acha que nós somos o mini Deus de Deus. A gente acha que Deus está ali idolatrando a nossa vida, servindo a nossa vida, sabe, querendo que a gente dê um sorrisinho para ele simpático, assim, como se ele fosse perdidamente apaixonado por nós e nós humanos ele precisa ficar nutrindo o nosso coração para que a gente desse um pouquinho de atenção para ele, como se Deus fosse um Deus carente, mas Deus não é um Deus carente. Deus está muito satisfeito, ele tem todo o contentamento nele, ele ama muito a gente, não quer dizer que ele não ame, ele tem um amor muito carinhoso por nós, mas ele quer o nosso amor sincero, ele não quer ficar se humilhando para ter um pouquinho da nossa atenção, ele sabe quando o nosso amor é sincero e quando não é. Quando a gente começa a achar que Deus tem obrigação em nos servir, obrigação em nos abençoar, obrigação em ver um sorrisinho no nosso rosto, a gente começa a ficar insatisfeito com o que a gente tem. Então Deus nos dá algo e nós somos ingratos e começamos a pensar: ai, mas não gostei do que você me deu, não foi tão bom quanto eu esperava, sabe? Você podia ter sido um pouco mais gentil, sei lá, Deus. E a gente não repara naqueles detalhes que a gente conversou sobre
que o não de Deus às vezes é um livramento, que ele tá nos preservando de algo, sabe? E que até a tua força, até o teu braço, você ganhou de presente para você conseguir levantar e fazer as coisas, sabe? Às vezes a gente tá esperando que Deus venha e nos sirva, sendo que ele já deu todos os recursos, todas as oportunidades para que você levante da cadeira e vá lá construir alguma coisa. Ele já te deu inteligência, ele já te deu recurso, ele já te deu, sabe? E às vezes a gente quer que o Senhor venha e ainda faça por nós. Parece aquela criança mimada que não vai fazer nada se o pai não fizer, sabe? Aquela, tipo, que a mãe pede 1000 vezes assim, e ele fica, não quero fazer, e daí a mãe vai lá e faz, já que ele nunca vai fazer. Então, não é esse tipo de relação que o Senhor quer conosco. Vai ter vezes que se a gente ficar se enrolando demais, ele vai deixar a gente continuar se enrolando. Daí a gente vai perder anos de vida que a gente podia ter construído grandes coisas e boas coisas para nossa vida e a gente não construiu porque a gente mesmo deixa quieto, sabe? E Deus vai te dar essa liberdade de você escolher o que você quer fazer da tua vida. Então, quando a gente não entende quem é Deus e quem é o servo, a gente confunde as coisas e abre espaço para a ingratidão no nosso coração. Outra coisa que é a raiz da ingratidão também é não entender a graça de Deus. Não entender que você não merecia nada e que qualquer coisa que você tenha é lucro. Né? Já tem gente que brinca, né, que a gente nasceu pelado e nasceu sem dente, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente conquiste na vida já foi lucrativo, né? Mas assim, enquanto humanos, nós não merecemos nada, sabe? Enquanto pecadores, menos ainda. Mas assim, a gente já tem tanto, 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 tanto. Deus nos permitiu viver tanto, sabe? Eu não sei, eu não tô falando aqui que a gente tem que agradecer porque todo mundo teve uma vida boa e privilegiada. Claro que não, eu sei que tem muitas tragédias no mundo, eu sei disso. E infelizmente tem muita tragédia por causa da maldade do outro. Sabe, quando a gente olha para a África e vê tanta fome, na verdade a gente não precisa nem olhar para a África, né, para ver miséria. Mas quando a gente olha para um lugar assim que às vezes é referencial de miséria, que todo mundo fala que aquele lugar é de miséria, sabe, a gente olha assim para lugares muito pobres, lugares que muitas mulheres sofrem, que muitas crianças sofrem, que pessoas são escravizadas, que pessoas, sabe, diante do mundo todo, assim, ou nesse contexto de pandemia, quando a gente vê tantas pessoas sofrendo, morrendo de câncer, tendo suas casas invadidas e assaltadas, a gente olha para as notícias e fica desesperada com as notícias, sabe? E quando a gente olha para isso, eu não tô falando que a gente tem que olhar e falar, não, mas essa pessoa, ela teve uma vida muito melhor, assim, ela já não ia ter acesso a nada, então o que ela teve foi lucrativo. Não estou dizendo isso, eu sei que tem muita gente que sofre muito no mundo. E é responsabilidade nossa ajudar essas pessoas, porque são outros humanos que estão escravizando. Quando a gente olha para um lugar com muita pobreza e a gente cheio de recurso em casa, gastando luz à toa, gastando água à toa, é responsabilidade nossa que temos muito de abençoar essas pessoas que têm pouco. A gratidão, ela fala disso também, de eu e você que temos muito, reconhecer que a gente tem muito e lutar pelo outro, usar os nossos privilégios para abençoar outra pessoa. Porque nós que temos muito somos ingratos e tem gente que está vivendo uma vida miserável e ela agradece até pelo pouquinho. Tem quase nada de farinha e ela, nossa, olha, hoje é o dia de fartura. E a gente jogando comida fora. Você entende? Eu não tô falando que a vida é linda e que todos nós. A vida é linda, né? Glória a Deus. Mas não tô falando que a vida é fácil e que todos nós, todo mundo no mundo tem grandes privilégios e que todo mundo no mundo é muito abençoado. Não estou falando isso. Só estou falando para eu e para você sermos gratos a Deus. Porque às vezes a gente olha para pessoas que estão passando por coisas difíceis
e eles têm um coração transbordante de alegria e de gratidão. E às vezes a gente que tem muito, não olhamos para Deus com essa gratidão, não conseguimos enxergar o favor de Deus. Isso é coisa de coração mimado também, sabia? A gente achar, aquele negócio que a gente estava conversando sobre a soberba, a gente achar que a gente merece onde a gente tá, que a gente não tem responsabilidade nenhuma. A gratidão é você reconhecer que você não merece estar aqui, que você foi favorecido e que você tem uma responsabilidade para com esse favor. O que você vai fazer com esses privilégios, esse favor e essa grande bênção que Deus colocou na sua vida, sabe? Você olhar para o outro e falar: poxa, Deus, o Senhor não me deu bênçãos para elas pararem e morrerem em mim. O Senhor me deu bênçãos para eu ajudar e facilitar, melhorar a vida de alguém que precisa muito. Amém? E a última raiz da ingratidão, como eu te falei, é um assunto muito extenso, né? Eu te convido a pesquisar mais sobre isso, a gente não vai conseguir abordar todas as coisas aqui. Mas a outra raiz da ingratidão é a insatisfação associada ao comodismo. Então você olha para a tua vida e você está insatisfeito, e daí você foi aquilo que a gente acabou de conversar. Você não vê Deus vindo e mexendo em algo porque você está acomodado, achando que você está aqui esperando e Deus vai vir fazer alguma coisa por você, sendo que você já tem todos os recursos para você fazer algo por si mesmo. Então, você está insatisfeito, você não está feliz, você olha para a vida do outro e você gostaria de chegar lá, porque às vezes a gente pode se espelhar na vida do outro, né, e querer chegar onde eles chegaram, assim. Então, você olha para a vida do outro, além de você, ao invés de você olhar para ele como uma motivação, você olha com um olhar de inveja, você começa a comparar a tua vida. Então, você faz essa comparação, como você está insatisfeito, do como o outro tem muito e você não sabe como ele tem muito, como ele é favorecido, ele parece ser mais abençoado por Deus do que você, e às vezes não, às vezes eles tinham o mesmo recurso que você, só que ele conseguiu se desenvolver, levantou da cadeira. Então, assim, a gente começa a ficar insatisfeito com a nossa vida e se a gente permanece acomodado, achando que Deus vai vir e vai mexer em alguma coisa, que às vezes ele já deu todos os recursos para você mexer. Outra coisa, a palavra fala muito sobre nós pedirmos sabedoria para Deus. Sabedoria é imprescindível para a gente conseguir saber o que fazer com os nossos recursos, porque às vezes os recursos vão perecer na nossa mão, que nem lá no maná, que era uma comida que as pessoas pegavam a mais e perecia na mão deles. Se a gente não tiver sabedoria para lidar com os nossos recursos, podia ter uma vida muito abençoada, mas nós não temos, por falta de sabedoria às vezes. Então, que nós também não sejamos acomodados, achando que Deus vai vir fazer alguma coisa. Nesses dias eu estava pensando sobre esperar em Deus, né? Esperar em Deus em qualquer circunstância é muito precioso, porque você quer se manter na vontade de Deus, então você espera a direção dele. Isso é muito importante na vida do cristão. Mas esperar em Deus não quer dizer ser negligente com aquilo que você está fazendo, ou com aquilo que é responsabilidade tua. Não quer dizer parar de fazer e esperar Deus fazer alguma coisa. É você continuar fazendo, dispondo daquilo que você está fazendo, sendo constante naquilo que você está fazendo, abençoando. Não é ficar parado, não é desistir, não é passar para Deus e deixar de fazer. Você entende? Esperar em Deus é outra questão, assim. É você confiar em Deus, é você entregar para Ele, você continuar disposto, continuar fazendo, continuar andando. Esperar em Deus é caminhar também. Não é você transferir para Ele, sentar e desistir. Então, outra raiz da ingratidão é você estar insatisfeito, às vezes consigo mesmo, mas acomodado. E a insatisfação é para ela fazer você se mexer, não para você ficar acomodado. Não ache que esperar no Senhor é comodismo, porque não é, tá certo? Então, meus amados, a palavra foi essa, tá bom? A gente pode aprender muito com a gratidão, né? E
a ingratidão é algo que fere demais, assim, fere o coração do Senhor. Em Salmos fala muito sobre como Deus ficava ferido com o coração ingrato dos israelitas. A gente pode ver muitas demonstrações em Êxodo, em Deuteronômio, sobre como os israelitas foram ingratos a Deus, como eles eram murmuradores. A murmuração é um dos frutos da ingratidão, de um coração ingrato. Às vezes a gente se doa, se dedica tanto para uma pessoa, por uma causa, e a gente só vê posturas de ingratidão, postura de arrogância também, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que estar fazendo favor para elas toda hora, que tem que estar servindo elas toda hora. Isso é característica de um coração ingrato, de uma pessoa arrogante, de uma pessoa soberba, de uma pessoa que não sabe reconhecer que o outro está fazendo um favor, que não sabe honrar. Nós precisamos plantar, entender e cultivar no nosso coração o princípio da honra. Como é importante nós honrarmos as pessoas, como é importante nós reconhecermos o favor delas, reconhecermos a disposição delas, reconhecermos que nós precisamos delas, destacarmos, abençoarmos, sabe? Fazer uma ligação e orar por ela e falar: olha, Deus abençoe tua vida, obrigado pela tua dedicação. Faça isso. Liga lá para tua avó e fala que agradece ela. Ah, mas é que nós temos pensamentos políticos diferentes e a gente acabou brigando. Não, já tá ultrapassado, assim, os idosos. Gente, pelo amor de Deus, não. Se a gente chegou onde a gente chegou, se a gente tem o recurso que a gente tem, foi porque os nossos avós construíram coisas e desenvolveram coisas. Não é porque hoje a gente tem uma mentalidade diferente sobre algum assunto que eles agora são ultrapassados. Para começar, eles são seres humanos que aprendem. Essa mentalidade de que chegou em tal idade, a pessoa não muda mais. Não, eles podem mudar, mas assim, eles têm tantos anos de vida que a gente tem que aprender mais com eles do que nós, sabe? Do que eles conosco. A gente tem muito mais para aprender com eles. Não é porque em uma mentalidade, em uma ideia, às vezes eles estão com a mente fechada e a gente discorde, que agora toda a trajetória deles e tudo que eles construíram pode ser jogado fora porque a gente discorda de um assunto, sabe? Que a gente possa honrar mais os nossos líderes. Ligue para o teu pastor, para a tua pastora. Agradece a eles pelas horas de oração. Eles são humanos como você, eles têm as suas fragilidades, os seus problemas, as suas preocupações, sabe? Ofereça você a oração. Às vezes você queria que alguém te ligasse, talvez oferecesse uma oração. Liga você, oferece você essa oração. Agradece alguém. Às vezes você gostaria de ser destacado, de que alguém demonstrasse honra, respeito, agradecesse o que você está fazendo. Você tem nutrido isso? Você tem feito isso? Tome esse cuidado, tá certo? Então, assim, que a gente possa ser grato a Deus antes de qualquer coisa e abençoar outras pessoas com essa ação de gratidão, com esse cuidado de gratidão, certo? Dê palavras de afirmação para alguém, agradeça alguém. Manda um iFood na casa de alguém nessa quarentena. Abençoa as pessoas que te abençoam, abençoa as pessoas que talvez não estejam sendo abençoadas, tá? A última coisa que eu queria te falar é o seguinte: a frase se dê ao respeito para ser respeitada não é uma frase cristã, tá? O cristão, ele não lida com a reciprocidade. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele ama e ele cuida mesmo daquele que é desobediente e que o desonra, né? Mesmo com o ingrato, ele honra, ele abençoa essa pessoa. Então, a reciprocidade, ela não é cristã. É lógico, quando a gente conseguir entender a cultura da honra, a cultura da ingratidão, nós vamos ser recíprocos. Porque a palavra de Deus diz que é para nós tratarmos aos outros com honra, que é para nós honrarmos os outros
mais do que nós gostaríamos de ser honrados, sabe? Cuidarmos uns dos outros. Só que, então, quando eu começar a honrar você, eu vou estar pensando em você e cuidando de você, você vai começar a honrar a mim e cuidar de mim, e um vai honrando o outro, então a gente vai ter uma relação, um ambiente de honra, uma relação e um ambiente de gratidão, de entendimento, de respeito ao outro e de reciprocidade. Mas o cristianismo, ele não fala sobre você respeitar o outro porque o outro se deu ao respeito, ou você honrar o outro porque o outro te honrou. O cristianismo fala sobre você dar o primeiro passo. Se você na sua casa ninguém te honra, que hoje você possa ser a pessoa que vai começar a mudança de mentalidade, que você vai começar essa transformação na tua casa, transformação na tua igreja, transformação na tua empresa, que você hoje vai ser a pessoa que vai começar a honrar, a ser grata, e você vai começar a colocar a cultura da gratidão nesses lugares, que o Espírito de Deus te dê essa autoridade, essa sabedoria para você começar a agir em gratidão e que despertar no coração das outras pessoas essa gratidão. Pensar que o outro não se trata com respeito, então ele não merece o teu respeito, isso é muito não cristão. Porque a palavra de Deus diz sobre você começar. E eu quero te dizer alguma coisa. Se você conhece alguém que não se trate com respeito, talvez essa pessoa ela trabalhe num trabalho indigno, ela esteja num relacionamento indigno, ela se trate com indignidade. Talvez você seja a pessoa usada pelo Espírito Santo para começar a tratar o coração dessa pessoa, para que ela tenha a identidade dela restaurada no Espírito Santo e ela começa a ver que alguém está tratando ela com honra, que alguém está tratando ela com amor, que ela merece ser amada, e ela reconheça o valor próprio dela, que ela não estava reconhecendo porque nunca alguém tratou ela com honra e com dignidade. Às vezes alguém não consegue se tratar e se enxergar com dignidade porque ela nunca viu honra e dignidade ao redor dela. Ela sempre foi tratada de forma indigna, então ela não sabe que ela é digna, tá certo? Então, eu nem sei porque eu falei isso agora no final, porque nem estava no meu esboço, mas eu espero que possa ter sido útil para alguém. Que Deus abençoe a vida de você, que Deus te dê um coração grato, que Deus te aproxime dele, que Deus faça do teu coração mais maleável para entender e para ser grato a tudo que ele fez na sua vida, entender os propósitos dele na sua vida. Que você seja uma pessoa grata, que você seja uma pessoa próxima do Senhor, em nome de Jesus. E que a tua gratidão externalize para as outras vidas e você abençoe as outras vidas. Obrigada a você que acompanhou até aqui, obrigada a você também que assistiu pelo YouTube. Que Deus abençoe muito a sua vida e eu sou grata por você, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Até mais.